Já. Olá pessoal, já começou? Ok. Olá pessoal, cumprimentos de acordo ao horário do dia, vocês que estão aqui nesse momento, nesse exato momento. Bem, queremos de alguma forma lembrar você que está a nos acompanhar nesse exato momento, que estamos nas quartas Jeep Money, ok? Hoje é quarta-feira, vamos fazer questão de terminarmos, não é, a última quarta Jeep Money, ou seja, com a aula da quarta Jeep Money, ou então das quartas Jeep Money, que estavam programadas para o mês de julho. Estamos no mês de agosto, em função daquela situação que nós não vivenciamos, a Unitel teve algum problema com a rede, então de alguma forma também fomos atingidos, visto que nosso projeto é digital. Entretanto, hoje nós faremos questão de terminarmos a nossa aula das cotas Jeep Money com o tema O Caminho da Liberdade Financeira. E com este tema nós vamos terminar no dia de hoje e posteriormente faremos questão de também trazermos conteúdos relacionados a uma certa previsão daquilo que nós vamos aprender basicamente no mês que se aproxima, ok? Estou de alguma forma a endireitar aqui também o equipamento. Ok, nesse mês de agosto, já temos um certo programa do conteúdo que nós vamos aprender ao longo desse mês, no que diz respeito à educação financeira. Lembrando que nas cotas Jeep Money nós fizemos questão de transmitir conteúdos que tem a ver com educação financeira à nossa audiência, a todas aquelas pessoas que seguem-nos, a todas aquelas pessoas que admirem o nosso trabalho. Nós preservamos um projeto, nós Movimento Bomis, preservamos um projeto, ou seja, criamos um projeto na intenção de passar conhecimentos relacionadamente à educação financeira. E hoje iremos falar o tema que diz o caminho da liberdade financeira, ok? Então, para você que não me conhece, lembra-se que Jaime Bomis é o meu nome, o vosso incomum, o incomum, claro, formado em pedagogia, tanto no nível médio como no nível superior, mas também teve várias formações como coach, na área de desenvolvimento pessoal, marketing digital, finanças, com Daniel Vuns, Paulo Vieira, concurso de criação de riqueza, e tantos outros indivíduos que têm nome a nível da educação financeira, como Arcélio Tivani, Pablo Marçal, Arcélio Tivani, Pablo Marçal, por exemplo, Wender Carvalho, Eric Rocha, essas pessoas que de alguma forma também transmitiram-nos conteúdos relacionadamente à questão do empreendedorismo digital e de alguma forma nós temos transmitido também nas nossas aulas. E no dia de hoje vamos falar sobre um assunto que é de alguma forma bastante complicado, não é? Mas de alguma forma também compreensível para qualquer um que pretende compreender da melhor forma possível. Lembrando que em todo o mês de julho nós criamos um tema onde era, o tema nesse caso, da dependência à liberdade financeira. Criamos vários temas, mas antes de falar do tema que nós criamos, nós queremos falar que o objetivo desta aula que nós estamos de alguma forma a ministrar é que nós queremos consolidar tudo o que foi aprendido durante o mês e mostrar que a liberdade financeira não é um sonho distante. A liberdade financeira não é um sonho distante, mas sim o resultado de hábitos conscientes ou então consistentes, decisões inteligentes e planeamento de longo prazo. Ou seja, todo mundo que quer de alguma forma fazer com que tenha liberdade financeira, ele tem que saber que esse plano é um plano a longo prazo, porque existem 3 tipos de planos, não é? De forma classificatória, nós temos o plano micro, temos o plano, ou seja, plano curto prazo, podemos assim dizer, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E educação financeira é um plano que pressupõe a longo prazo, ou seja, nós hoje estamos a falar sobre a educação financeira estamos a falar do tema o caminho da liberdade financeira. É um caminho que nós de alguma forma acessamos o mesmo, não é? Mas não significa que você de hoje para amanhã, não é? De forma muito breve, você vai conseguir já atingir a tal liberdade financeira. Não é bem isso. E também não queremos que você tenha esta ilusão.
é como se fosse te transmitir um conhecimento sobre a eternidade, não é? Os padres, os pastores te falam com relação a caminhos que você deve seguir para atingir a eternidade, para você viver nos céus, para você alcançar, não é, a bondade de Deus. Entretanto, de lá para cá, muita gente já ouviu falar sobre isso, mas também não atingiu o tal. Por quê? Porque uns desistiram do caminho por aí fora, mas não queremos que você desista do caminho, nós queremos que você siga em frente, ok? Lembrando então que educação financeira, ou seja, o caminho da liberdade financeira, para aqueles que querem atingir esse mesmo caminho da liberdade financeira, primeiro tem que entender uma coisa, e a coisa o caminho existe, ok? O caminho existe e muita gente está a alcançar essa mesma liberdade financeira. Entretanto, é um caminho que vai levar-te um tempo maior em relação a outros projetos que possivelmente tu terás, ok? Por isso que nós queremos aqui dizer que a questão da liberdade financeira é uma questão que, de alguma forma, faz com que você que está nos acompanhando leve um tempo determinado para atingires a tal liberdade financeira, mas não significa que isto não pode ser atingido, ok? Isto não significa que ela não pode ser atingida. É que leva um tempo, porque faz parte do plano que tem a ver com longo prazo, mas ainda assim ela é atingível. Bem, pessoal, para vocês que estão acompanhando a live nesse exato momento, não é? Lembrando não, que nós queríamos começar a live muito mais cedo, mas a energia tinha ido, não é? A energia tinha ido. E nós como trabalhamos com internet, net de casa, de alguma forma fizemos com que a gente parasse um pouco, organizasse mais ainda algumas coisas. E tão logo que a energia acabou chegando, fizemos questão de trazer o conteúdo aqui, ok? Isto mesmo. Então, vamos embora. Para você que está aí a nos acompanhar, não é? Gostaria também que você deixasse a tua questão, não é? A partir dos comentários. O que você tem, o que você sabe com relação à liberdade financeira? O que você tem, não é, dentro de si com relação à liberdade financeira? E qual a dúvida que você também tem relacionamento à liberdade financeira? Nós queremos aprender com todos, ok? Você aprende comigo e eu aprendo consigo. Logo, nós aprendemos um do outro. E essa é a intenção. Bem, primeiro queremos fazer uma pergunta aqui. Ou seja, primeiro queremos trazer uma pergunta que diz o seguinte. Mostrar de alguma forma uma frase central dessa aula de hoje, ok? Que é, a liberdade financeira não acontece quando ganhamos mais dinheiro. Isso você tem que ficar mais consciente. A liberdade financeira não acontece quando ganhamos mais dinheiro. Ela acontece quando o dinheiro deixa de controlar a nossa vida. Lembra-se disso, moço. Você que quer atingir a liberdade financeira, tu tens que ter consciência sobre isso. E ela não acontece quando nós ganhamos muito mais dinheiro. Ela acontece apenas quando você toma a decisão de o dinheiro não controlar mais a tua vida, mas sim você controlar a tua própria vida. E é sobre isso que traz a tal liberdade financeira, ok? Então, vamos seguir em frente. Bem, a pergunta que nós queremos que você entenda é, se hoje deixasses de ganhar durante 6 meses, não é? Conseguirias manter a tua família sem pedir dinheiro emprestado ou não? Queremos que você responda também essa pergunta. Se você deixasse de ganhar o seu salário durante 6 meses, se você conseguiria manter a sua família ou não? Quer dizer, se você poderia ter feito uma outra coisa, não é, além do trabalho que você hoje faz para teres o tal salário. Diga-me lá, será que você está disposto para ir fazer um outro trabalho, uma outra coisa para manter a tua família de mês em mês, não é, em relação somente ficares no salário que você, ou seja, do trabalho que você faz? Diga aí nos comentários, eu gostaria de ouvi-lo, não é? Então, bem, é importante dizer que durante o mês todo, nós falamos sobre quantos temas? 4 temas, porque o mês de julho tinha 5 quarta-feiras, ok? E nós falamos sobre 4 com estes 5. Por isso que esta aula de hoje é a última quarta Jeep Money do mês de julho.
O primeiro tema que nós falamos era trabalhamos muito e continuamos sem dinheiro. Esse é o tema da primeira cota GIP Money do mês de julho. E nós falamos ali, então, nós aprendemos que o problema nem sempre é o salário, mas a falta de gestão financeira. Há muita gente que ganha muito dinheiro, porém não usa, não é? Ou seja, não usa da melhor forma possível o dinheiro que o mesmo ganha. Há muita gente também que trabalha muito e continua sem dinheiro. Ele trabalha tanto, bem, e acredito que muitos de vocês, talvez estão assistindo o vídeo que vivem em Luanda, percebem que os jovens de Luanda são alguém muito esforçado, os taxistas principalmente, taxistas, cobradores, trabalham tanto, mas ainda assim ficam sem dinheiro. Tudo por quê? Por causa da falta de gestão financeira, ok? Outro ponto que nós queremos aqui trazer é o dinheiro precisa de um plano. O dinheiro precisa de um plano. É o segundo tema que nós falamos nas nossas cotas GIP Money. O dinheiro precisa de um plano. Bem, nós descobrimos que cada kwanza deve ter um destino antes de ser gastado, ok? Antes de ser gasto, fica melhor assim. Cada kwanza que chega nas nossas mãos deve se ter um destino antes mesmo dela ser gasto o próprio dinheiro. Se você não tem consciência disso, de cada dinheiro que chega nas tuas mãos, tu precisas colocar um certo destino, ou seja, onde esse dinheiro irá. Automaticamente terás debilidade em fazer gestão do dinheiro que chega nas suas benditas mãos, ok? Falamos também do terceiro tema que dizia como criar riqueza mesmo ganhando pouco. É sim, bem, nesse tema nós falamos, a gente fez com que as pessoas percebessem, né? Então nós percebemos que riqueza é consequência de hábitos, disciplina e investimento. Riqueza é consequência de hábitos, disciplina e investimento. Hábitos que são nossos atos repetidos, disciplina que pressupõe a constância, não é, dos teus próprios hábitos, a forma como você mantém, não é, os seus hábitos em direção àquilo que você pretende, e investimento que pressupõe a multiplicação, colocar ou alocar um dinheiro em algum lugar para ela se multiplicar. Então, se você levar em consideração esses 3 pontos, pelo menos, querendo ou não, você vai crescendo na medida que os dias irão passando. E por fim, não é com relação às 4 aulas, falamos como sair das dívidas. Nesta aula nós aprendemos que enfrentar as dívidas com coragem e organização devolve a paz financeira. E quem de nós não quer ter paz financeira? Se paz que é a ausência de conflito, não é interno, de conflito entre o outro e assim sucessivamente. Todos nós queremos ter essa paz, mas nos referimos à paz interna, porque as dívidas tiram-nos, tiram essa paz interna dentro de nós. Nós precisamos ter essa paz interna para pensarmos melhor, para refletirmos melhor, para conseguirmos dar sequência da nossa própria vida, tomar melhores decisões. E lembra-se que Tony Robbins sempre diz, é no momento de decisão que seu destino é traçado. Quando você toma uma decisão, você está destinado onde você pretende chegar, onde você vai chegar. Então, quanto mais tu tiveres capacidade intelectual, tranquilidade, inteligência emocional, espiritual, para tomares uma decisão significativa, melhor. Por isso que se aconselha a desenvolvermos o nosso eu em diversos tipos de inteligência, que seja inteligência múltipla, né? Devemos ter inteligência multifocal, inteligência sistêmica e assim por diante, inteligência em comum também, claro. Entretanto, diga lá nos nossos comentários, hoje vamos juntar todas essas peças, não é que... Quer dizer, hoje, nós temos a intenção hoje de juntar todas as peças para construir o verdadeiro objetivo da educação financeira, que é, diga-se o quê? Claro, o verdadeiro objetivo da educação financeira é liberdade financeira. Todo indivíduo que estuda educação financeira, a intenção principal, eu estou a dar a conhecer aqui, a intenção principal da educação financeira é que você tenha liberdade financeira. E quando eu me refiro à intenção, estou aqui a dizer de objetivo, ok? O propósito não é maior de estudar educação financeira, chama-se liberdade financeira. A intenção é que você atinja isso. E não tem como. Pelo menos eu venho de alguma forma estudando questões do gênero. Eu consigo perceber que todo indivíduo que vem falando muito sobre isso, de Paulo Vieira, uma das pessoas que muito estudei, Paulo Vieira, que é o CEO da Febracis, não é? Também um dos maiores coaches do Brasil, tive a oportunidade de estudar com ele 2 vezes presencialmente. Eu consigo perceber que os mesmos estão a crescer, se não tiveram também um deles, estão a crescer, Zacarias Samba por aí fora.
Então, realmente falando, quando se fala que o verdadeiro objetivo da liberdade da educação financeira é a liberdade financeira, isto é muito real. Bem, até aqui, nós de alguma forma conseguimos então mostrar, não é, o que nós falamos anteriormente. Bem, hoje nós vamos falar o que é liberdade financeira. Diga? Não pode continuar. Isto mesmo. O que é liberdade financeira? É o que nós queremos falar no dia de hoje. Existe uma certa confusão com relação ao conceito liberdade financeira. Muitos pensam que liberdade financeira quer dizer, liberdade financeira é uma coisa ao invés de ser uma outra coisa. E alguns ainda pensam que liberdade financeira não significa... alguns ainda pensam que liberdade financeira é ter todo o dinheiro do mundo, é ser Elon Musk e coisas do gênero, ok? Mas eu quero que você entenda que liberdade financeira não significa ser milionário, ok? Liberdade financeira não significa ser milionário. Quer dizer, você não espera ser milionário para teres a tal chamada liberdade financeira. Isso não é possível, ok? Bem, em todo caso, quando falamos sobre liberdade financeira, nós estamos a querer nos referir como sendo ter recursos suficientes para viver com dignidade, fazer escolhas conscientes e não depender constantemente de empréstimos ou do salário do próximo mês. Vou repetir. Liberdade financeira significa ter recursos suficientes para viver com dignidade, não é? Fazer escolhas conscientes e não depender constantemente de empréstimos ou do salário do próximo mês. Eu disse não depender constantemente, ok? Não depender, mais uma vez repito, constantemente do empréstimo ou do salário do próximo mês. Isso é que nós vamos chamar liberdade financeira. E também capacidade de você tomar você tomar decisão, de você ser livre, tomar decisões financeiras sem interferência de uma outra pessoa. É que nós vamos chamar sobre liberdade financeira. Entretanto, vamos aqui trazer pelo menos um certo exemplo, não é? Imagine alguém, uma pessoa que pode ganhar muito e continuar presa nas dívidas. E outra pessoa pode ganhar um rendimento moderado, mas vive organizado, com poupança e investimentos. Dentre essas duas pessoas, por exemplo, qual das duas tem a chamada liberdade financeira? Diga lá nos comentários, por favor, quero também te ouvir. Isto mesmo, liberdade financeira de forma conclusiva não é ter o controle da tua vida financeira e não ter, ou então não ser controlado pelo dinheiro. Vou repetir, liberdade financeira é ter o controle da sua vida financeira e não seres controlado pelo dinheiro. É disso que nós chamamos sobre, é isso que nós chamamos, que nós devemos chamar liberdade financeira. Entretanto, eu vou trazer pelo menos aqui 4 pilares da liberdade financeira, ok? 4 pilares da liberdade financeira. Deixa eu trazer aqui. Nesse marcador aqui, moço. Ok. 4 pilares da liberdade financeira. 4 pilares da liberdade financeira. Bem, vamos lá entender os 4 pilares da liberdade financeira. Quais são os 4 pilares da liberdade financeira? Bem, assim como outras ciências que existem também, são outros pilares, também a liberdade financeira tem pilares, ok? E eu vou dizer que o primeiro pilar que é o seguinte. Primeiro pilar, não é? Calma aí. Primeiro pilar, vou colocar aqui o pilar. Primeiro pilar é ganhar dinheiro, ok? Primeiro pilar é isso, ganhar. Epa. Primeiro pilar da liberdade financeira. A liberdade financeira tem 4 pilares, não é? Tem vários, entretanto nós queremos resumir em 4 pilares, para não falarmos também pilares, para não falarmos muito, 4 pilares. Opa! Eu disse que o primeiro pilar é ganhar dinheiro. O primeiro pilar sobre educação financeira. Primeiro pilar, ganhar dinheiro. Ok. Ganhar dinheiro. Bem, vou preferir colocar assim, de forma simbólica, ok? Bem, ganhar dinheiro. Procurar aumentar o teu rendimento através de trabalho,
através de novas competências ou de negócios pequenos. Se você pelo menos começar a procurar essas coisas, automaticamente vai fazer com que o teu rendimento acrescente ou então aumente cada vez mais, ok? Bem, além desse pilar que eu me referi, né, e que todo mundo pode fazer, nós dissemos aqui dos pilares, primeiro, trabalho, porque ninguém vai aumentar a sua renda se não trabalhar. Evite essa história de que não cresça sem trabalhar, coisas do gênero. Isso é uma história satânica, primeiro tenho que te contar isso, João. Sim, existe a chamada renda passiva, mas não significa que você não trabalha, você vai lá, você irá lá trabalhar sim. Não é trabalhará, quer dizer, trabalharás de forma muito miúda, entretanto é mesmo trabalho. Então não existe aumento de valores, ganhar mais dinheiro sem trabalhar, conforme as pessoas dizem, algumas pessoas também dizem, ok? Isto é uma ideia satânica, porque Deus diz que do teu suor comerás o teu pão. Então ninguém vai crescer financeiramente sem trabalhar, ok? E se assim fizer, estará a descumprir essa regra. O segundo pilar, não é o segundo pilar. O primeiro pilar nós falamos que é ganhar, não é ganhar dinheiro. O segundo pilar, deixa eu colocar aqui, segundo pilar vem sendo o quê? Administrar bem o dinheiro que chega nas suas mãos, ok? Eu vou escrever aqui, administrar bem o dinheiro. Escrever é melhor assim. Administrar bem o dinheiro. Bem, não basta ganhar. Nós falamos isso, um dos temas também que nós falamos ao longo do mês é este. Não basta ganhar. É preciso planear, é preciso controlar despesas e evitar desperdício. Porque se você passar a ganhar muito dinheiro, porque as pessoas pensam assim, não, se eu ganhar muito dinheiro, logo a minha vida vai melhorar. Não vai melhorar nada. Isso é mentira satânica, ok? Você precisa aprender a ganhar dinheiro, precisa também aprender a administrar o dinheiro que você ganha, ok? Por isso que eu dei um exemplo anteriormente. Podem ter duas pessoas, um que ganha bem e outro que ganha mal, não é supostamente, pode assim dizer, mas o que ganha supostamente é mal. Se ele souber multiplicar mais dinheiro, então fazer mais dinheiro, também souber administrar o dinheiro, só mesmo no princípio de administrar o dinheiro que ele ganha, já pode superar o indivíduo que ganha muito dinheiro, ok? Ele vai crescendo aos poucos e posteriormente superar aquele indivíduo que ganha muito dinheiro. Até porque quando você ganha muito dinheiro, o dinheiro tem uma força destrutiva de fazer com que você destrua a tua própria vida. Você poderia fazer muitas situações com dinheiro errada, quer dizer, em vez de você fazer coisas que te agregam, você poderia fazer coisas que não te agregam, só destrói a sua vida. É o que eu chamo de prosperidade invertida. Em vez de você crescer, vai começar a descrescer de forma inversa. Então vamos entender essa questão do segundo pilar, que é administrar bem o seu dinheiro. Mas também nós temos em ser o terceiro pilar da chamada, o terceiro pilar da educação financeira. O que vem sendo o terceiro pilar da educação financeira? Vem sendo então o multiplicar, terceiro pilar, multiplicar dinheiro, ok? Multiplicar. Bem, essa questão da multiplicação do dinheiro que pressupõe ao investimento. Bem, bem, primeiro coisa aqui trazer 3 pontos. Multiplicação do dinheiro. Ela vem então nos trazer o princípio da semeadura, ok? O princípio da semeadura que Deus fala muito. Que se você pelo menos pegou uma semente, plantar, ela tem a tendência de crescer, essa semente. Semente de milho, você pode fazer um pomar, ou mais do que um pomar de milho. Aliás, o mundo se tornou um mundo através de uma semente. Nós somos seres humanos. Os seres humanos, qual foi a semente dos seres humanos? Foi Adão e Eva. E olha o tamanho de pessoas que nós somos hoje a nível do mundo. Então, isso dá para entender que a multiplicação é um elemento poderoso para que nós também conseguimos alcançar a questão da liberdade financeira. Então, esses são os caminhos que nós precisamos seguir para que a gente atinja a chamada liberdade financeira. Bem, outro ponto é parte do rendimento deve ser investida e ela pode ser investida em vários pontos. Um dos pontos é formação, não é? Por isso é que é importante que você que está a acompanhar essa live, ou então essa quarta Jeep Money, a última quarta Jeep Money do mês de julho, embora estamos a fazer nesse mês de agosto,
Não, mas essa é uma aula do programa anterior. Primeiro, tu tens que aprender a ter uma formação. Robert, aí tem que ouvir isso, Rubem. Tu tens que aprender a ter uma formação de forma constante. Quer dizer, ter a chamada formação contínua mesmo. Tu tens que aprender também, de alguma forma, a criar um certo negócio. Não importa que tipo, se é um negócio digital, se é um negócio tradicional, de que seja negócio, ok? Ou então, criar uma fonte de renda, como se diz, não é? Entretanto, para aqueles que trabalham, criar equipamentos. Você que tem uma outra empresa, deves começar a aprender a criar equipamento na tua empresa para criar suporte da empresa que você está a gerenciar. E outro ponto importante é a questão da poupança para oportunidades futuras. Existem muitas oportunidades que irão bater a tua porta. Tu tens que aprender a guardar teu dinheiro, não esbanjar. Não, tu tens que aprender pelo menos ter um certo valor guardado, nem que for, não é 1000 kwanza, se o 1000 estás a começar, nem que for 5.000, se o 5.000 é o teu começo, nem que for 10.000, se o 10.000 é o teu começo. Nós aqui queremos falar de educação financeira de forma muito miúda até aos níveis mais altos. Deves perceber, não é que os princípios miúdos são mesmo os princípios também que fazem gestão dos peixes grandes, ok? É aquilo que Cristo Jesus diz, que quem é fiel no mínimo, no muito também será fiel. Se você entender o básico e bem entendido, automaticamente você vai conseguir dominar o avançado. Até porque na academia, o mestre, quanto mais mestre ela se torna, mais o básico domina. Ou seja, quanto mais ele domina, quanto mais o mestre se torna, mais se preocupa em dominar o básico. Já os atrapalhados, quando estão na academia, eles querem entender o avançado, sem souber que para entender o avançado tem que dominar o básico. E é isso que nós estamos aqui a nos referir. Se queres chegar na liberdade financeira, tu tens que dominar coisas que nós estamos aqui a nos referir. Entretanto, queremos concluir que poupança é algo muito importante. Tu tens mesmo que aprender a poupar um certo valor, não importa a quantia. Estás a começar, jovem, ok? Se você já guarda algum valor, já está diferente em relação a um indivíduo que ganha 500.000 kwanza e nem 5.000 guarda, ok? Que ganha 1 milhão e nem 5.000 guarda, que ganha 3 milhões e nem 5.000 guarda, pai. Mas você que ganha 100.000 ainda consegue guardar 5.000, consegue guardar 1.000, consegue guardar que já está melhor em relação a esse indivíduo que não guarda. Então vamos seguir em frente, ok? Bem, para terminar, o quarto pilar não é que pressupõe então os caminhos para alcançar a chamada liberdade financeira. Nós vamos falar sobre proteger o patrimônio. Esse elemento é muito importante, ok? Proteger o patrimônio. Proteger o patrimônio. Bem, o que isso quer dizer? A princípio, primeiro, proteger o patrimônio, queremos falar. Você precisa, de alguma forma, evitar dívidas desnecessárias, ok? Também, criar uma reserva de emergência. Outro ponto, planear o futuro da tua própria família. E quando queremos falar com relação ao patrimônio vem sendo bens, não é, que você tem. Esses bens podem ser bens materiais, como bens não materiais, que você precisa, de alguma forma, preservar para que para que tu consiga de alguma forma crescer quando o assunto é dinheiro. Vamos supor a questão do terreno, ter uma casa significativa, ou então ter várias casas, não, o carro pelo menos também é um patrimônio, equipamentos da tua empresa também acaba sendo patrimônio. Imaginemos que tem uma situação na tua life e você pretende de alguma forma se desenrascar ao comprar uma outra coisa, uma oportunidade que te apareceu. Tu podes vender um dos teus patrimônios e automaticamente comprar o que você pretende. Se você comprar um terreno hoje, daqui, né, não importa o lugar em que você comprar, mas daqui a 5 anos o terreno vai se valorizar, não é? Na maior parte das vezes. Daqui a 5 anos o terreno vai se valorizar. Hoje, por exemplo, o município de Massangano era comuna, agora é município. As pessoas que tinham um terreno lá, na altura que eram comuna, e hoje sendo município, está mais valioso em relação a anteriormente, ok? É isso que nós estamos aqui a nos referir com relação à questão do patrimônio. Então, tu tens que aprender a proteger o patrimônio, o teu patrimônio, proteja o seu equipamento, proteja o teu eu. Você é o principal patrimônio que existe na tua life, ok? Então, a coisa que nós queremos que você saiba no dia de hoje é: quem constrói patrimônio pensa nas próximas décadas.
não apenas no próximo salário. Se você está aprendendo a construir patrimônio, comprar equipamento da tua empresa, estás a investir, não é, nas pessoas que estão ao teu redor, você já não está a pensar mais, não é, no próximo salário, você está a pensar em anos avançados, está a pensar em décadas. Quando falamos de décadas, não falar 10 anos. Agora imagina que você, ao invés de pensar só em décadas, pensas de forma centenária, em 100 anos, ou pensas de forma milenária. Você vai bater numa dimensão ainda bem maior, não é? Então, líder, vamos seguir em frente, só para lembrar que nós dissemos sobre os 4 pilares, não é, da liberdade financeira. Diga aí nos comentários se você conseguiu captar os 4 pilares. Nós falamos, um deles é a questão do proteger o seu patrimônio, o outro falamos sobre ganhar, não é, dinheiro, mais outro, multiplicar o seu dinheiro. E então, queremos que você também, e outro ponto, falamos sobre administrar bem o seu dinheiro. Queremos que você que está aí tenha isto em mente para entender. Agora, tem aqui o chamado legado financeiro. O que vocês também precisam saber é que se hoje os teus filhos, não é, repetir, quer dizer, a pergunta que nós queremos fazer é se hoje os teus filhos repetissem exatamente os teus hábitos financeiros, estarias orgulhoso do futuro dos teus filhos ou não? Se hoje eles repetissem tudo quanto você fez com relação às suas finanças, terias orgulho dos teus filhos ou não terias? Ok, isto mesmo. Queremos ver no comentário se você terias ou não. Então, o maior patrimônio que você precisa começar a levar em consideração para deixar nos teus filhos não é sobre dinheiro, porque para as pessoas pensam que patrimônio é apenas dinheiro, não. Mas sim, deixar bons hábitos, ok? Bons conhecimentos, ou então conhecimentos em comuns, disciplina. Tu precisas também fazer questão de deixar responsabilidade, hein? E exemplos vivos para que os teus filhos consigam de alguma forma também serem ricos, conforme você supostamente foi, ou então eis, ok? Porque não adianta ser filho de rico. Ser filho de rico não significa que é rico, é mesmo só filho de rico. O rico precisa se transformar, o filho de rico precisa se transformar em rico para também o indivíduo ser rico, ok? Bem, é importante também que vocês saibam que a melhor herança não é aquilo que deixamos para os nossos filhos, ok? Não é aquilo como dinheiro, mas sim aquilo que ensinamos aos nossos próprios filhos. Então, precisamos começar a ensinar nossos filhos sobre como os mesmos deverão lidar com dinheiro para que os mesmos consigam de alguma forma se virar. Bem, temos aqui algumas atividades práticas que nós queremos deixar aqui, não é, hoje, nossa aula. E a atividade aqui que nós queremos é, você vai fazer o teu compromisso financeiro. Nós queremos que você faça o teu compromisso financeiro. Por exemplo, a partir de hoje, comprometo-me a poupar todos os meses, nem que for o mínimo possível. A partir de hoje, me comprometo a evitar compras por impulso. A partir de hoje, me comprometo a investir em informações próprias, não é? A partir de hoje, me comprometo a eliminar as dívidas que eu mesmo fiz. E por fim, a partir de hoje, você se compromete a criar uma fonte de renda extra. Porque você poderia fazer muitas coisas, mas tu tens que fazer isto como elemento principal. Porque criar, quanto mais você tem uma fonte de renda, mais você vai crescer, mais você vai aprender a fazer dinheiro. Ao invés de dinheiro te controlar, você vai começar a lhe controlar. Então, para concluir a nossa aula do dia de hoje, não é? Lembre-se que durante esse mês nós aprendemos que a transformação financeira não depende da sorte, ok? Ela depende de um elemento que você precisa ter consciência. E esse elemento é, primeiro, que ele não depende da sorte, não depende da política e também não depende apenas do salário, não depende apenas do salário. Ela começa quando decidimos mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Por exemplo, o nosso livro, não é nosso livro, está aqui o nosso livro, por exemplo, Jeep Money, a arte de transformar salário em liberdade. Nós ensinamos aqui, não é, pequenas mudanças na forma de pensar e agir, ok? Pequenas mudanças na forma de pensar e agir criam resultados enormes. Criam resultados enormes. Deixa eu mostrar aqui como é que é. Nesse livro, pelo menos, nós mostramos sobre isso, ok? Que as pequenas mudanças na forma de agir e na forma de pensar criam resultados enormes. Se você quer ter acesso a esse livro, basta falar. Nós vamos fazer questão de mostrar, não é? De passar o livro assim, um e-book digital. Então você pode ter acesso.
Bem, lembre mais uma vez que cada Kwanza bem administrado aproxima-se dos nossos sonhos, ok? Quando você administra bem o dinheiro que chega nas suas mãos, você vai começar a se aproximar dos sonhos que você próprio traçou. Mais uma vez, cada decisão consciente fortalece o nosso futuro, ok? A liberdade financeira não é um destino reservado para poucos. É um caminho acessível a quem escolher viver com disciplina e com propósito. E se você faz parte das pessoas que escolheu viver desse jeito, acreditas ou não, vai chegar lá, ok? Nós iremos chegar lá na chamada liberdade financeira. Para terminar, bem, queremos de alguma forma deixar uma dinâmica para vocês que estão a nos acompanhar, não é? Que você precisa ter consciência da seguinte forma, e a dinâmica em comum que nós queremos que você leve em consideração é: você vai ficar de pé frente ao teu computador e vai dizer, ou então ao teu telefone, e vai dizer o seguinte, vai repetir as frases que eu tenho aqui, ok? Eu sou responsável pelo meu futuro financeiro. Eu sou responsável pelo meu futuro financeiro. Cada coisa que recebo terá um propósito. Vou viver abaixo das minhas possibilidades para construir acima das minhas expectativas. Outra frase, não vou apenas ganhar dinheiro, vou construir patrimônio. Por fim, a minha liberdade financeira começa hoje. Se você não tiver consciência disso, tem que ter consciência disso aqui, ok? Que você, a partir de hoje, começa a chamada, a tua liberdade, começa a chamada liberdade financeira. Então, a partir de hoje, começa já a construir a tua própria liberdade financeira. Bem, queremos terminar o nosso conteúdo do dia de hoje com algumas frases incomuns financeiras que são as seguintes, não é? Quem domina o dinheiro conquista mais liberdade para viver, ok? E a disciplina de hoje torna-se a tranquilidade de amanhã. Se você hoje for disciplinado, amanhã você vai ficar tranquilo. O patrimônio é construído com decisões pequenas, tomadas todos os dias da sua própria vida, ok? O dinheiro é um excelente empregado, mas um péssimo patrão. Então não deixa dinheiro ser teu patrão. Faça com que o mesmo seja teu empregado. A verdadeira riqueza é acordar todos os dias sabendo que o teu futuro está a ser construído pelas tuas escolhas de hoje. Lembra-se que todos os dias que você acorda, estás a escolher o seu futuro pelas decisões que você tem tomado ao longo do dia, pelas escolhas que você tem tomado ao longo do dia. Por isso, aprenda a fazer boas escolhas ao longo do dia. Quem você vai andar com ele, onde você irá, o que você vai falar e por aí fora. Então, moço, queremos de alguma forma dizer também para ti, quer dizer, parabéns por concluir essa jornada. Você que nos acompanhou em todo esse mês de julho, não é? Hoje, ao longo desse mês, nós conseguimos de alguma forma aprender de como é que nós podemos ter, não é, a chamada liberdade financeira. E esperamos que no próximo mês você esteja conosco e não perca tudo quanto nós aprendemos nessa aula, ok? Tanto nessa aula e nas aulas anteriores. Vamos seguir em frente. E vale a pena já também anunciar que na próxima aula nós vamos falar sobre o jogo do dinheiro. Ou seja, o jogo do dinheiro será o tema que nós iremos abordar ao longo desse mês de agosto para homenagear o Mundial. Nós tivemos um Mundial recentemente. Falamos muito, o mundo estava muito focado no jogo. Então, nesse mês de agosto, nós vamos falar sobre o jogo do dinheiro. Vamos entender, fazer algumas analogias, como é que o dinheiro funciona na linguagem desportiva, ok? Até aqui terminamos a nossa aula e esperamos que nos encontraremos na próxima quarta Jeep Money. Bora, pessoal, calma, ainda nos liga, só para dizer que não teremos de alguma forma uma quarta Jeep Money assim, tão, como posso dizer, tão organizada como tal, porque ao longo desses dias que se aproximam, teremos aí algumas atividades que então vai fazer com que a gente faça quartas Jeep Money em dias que não são quartas como tais, ok? Então espero que você tenha isto em mente, para depois não criar situações cerebrais. Bom, vamos embora, Sérgio.